Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Bom, eu sou a Miranda e no vídeo de hoje, por mais que pareça um assunto bem óbvio, eu quero falar sobre a soberania de Deus. E eu queria começar a conversar com vocês sobre esse assunto compartilhando um texto que eu gosto muito. Fica lá no livro de Salmos, no capítulo 113 e no verso 1 até o 9. Fica até o final que você vai ver que realmente, em muitos momentos da nossa vida, a gente acaba meio que deixando de lado o quanto Deus é grandioso, o quanto Ele é poderoso. Embora a gente saiba disso, e muitas vezes quando a gente vai colocar isso na prática, a gente deixa muito a desejar como servos do Deus Altíssimo. Olha como Deus é chamado, Deus Altíssimo, o nome que está acima de todo nome. Mas será que a gente realmente entendeu o peso do quão grande é o nosso Deus? Às vezes a gente até canta, né? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mas será que isso na prática funciona na nossa vida em alguns aspectos que eu vou falar pra vocês mais pra frente? Vamos ler, vai dizer assim: Aleluia, louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Do nascer do sol ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, ou seja, os reinos, como a gente vê agora, por exemplo, várias guerras acontecendo. Os reinos podem brigar entre si, mas existe um que está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Inclusive, na volta de Cristo, nós vamos ver esse céu que está a sua glória. Os céus se desenrolarão como um pergaminho, então nós veremos o trono de Deus aqui da terra. E no verso 5 vai dizer: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Mesmo ele sendo um Deus tão grandioso em toda a sua glória, olha o que vai dizer no verso 6. Mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Mesmo sendo um Deus poderoso, se inclina para contemplar os homens na terra, tão pequenininhos, né? E falhos, pecadores. Ele levanta do pó o necessitado, ou seja, está dizendo que o Senhor é grande, mas que ainda assim se importa conosco. Presta atenção no que esse texto está dizendo. Ele é grande, mas ele se importa com o ser humano, ele se importa com os nossos problemas, com as nossas orações, pedindo a ele coisas. Sim, eu não vou negar isso nesse vídeo, mas eu quero te fazer um paralelo muito interessante. Presta atenção. Ele é grande, mas ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. E no verso 8 vai dizer: para fazê-lo se assentar com os príncipes do seu povo. Dá lar a estéril e dela faz feliz mãe de filhos. Aleluia! Com esse texto, o primeiro paralelo que eu quero fazer é que muitas vezes o que mais a gente vê nas igrejas, principalmente nas pregações de hoje em dia, antigamente não tinha tanto isso, mas hoje em dia as pregações são muito centradas no homem. Vocês já pararam para reparar isso? Os louvores, inclusive, tem muitos louvores que são lindos, mas se você for parar para perceber as letras dessas músicas, elas são totalmente voltadas para as dores do homem, para aquilo que o homem sonha, para aquilo que o homem deseja. Pode reparar, alguns louvores você vai ver isso intrínseco, não fala da grandeza de Deus, muitos nem tocam no nome de Deus, mas é falado muito sobre as necessidades humanas, as nossas necessidades. E o que eu quero trazer de exemplo é as nossas igrejas de fato. Muitas igrejas são muito voltadas para as necessidades humanas. Eu não sei se vocês repararam isso, mas eu tenho essa percepção de que o homem, hoje em dia, ele é muito mais frágil emocionalmente, em todos os aspectos, mas emocionalmente, principalmente, eu vejo como uma geração muito mais sensível, vamos dizer assim. E isso reflete também na vida espiritual, porque aí a gente vê igrejas com pessoas totalmente sensíveis e que se deixam levar pelas suas emoções, pelos problemas que elas estão vivendo atualmente, e transparecem isso em músicas, em louvor, e dizem que isso é adoração. Eu sou uma pessoa que escuta músicas assim, tem muitas músicas lindas, que são voltadas realmente para as dores humanas. A gente realmente passa por muitos problemas e é bom a gente ouvir uma música que, né, fala que Deus está do nosso lado, que Deus está nos ajudando, e de fato, esse texto vai demonstrar isso. O Senhor é um Deus grandioso, mas ele se inclina para contemplar o que acontece na terra com os homens. Deus é maravilhoso, mas eu acho que, pelo menos no momento de adoração ali no culto, eu acho que deveriam ser louvores mais cristocêntricos. Essa é a minha opinião, não estou dizendo que é uma regra. Se na sua igreja não é dessa forma, amém, tá tudo bem, mas essa é a minha opinião que eu tô transparecendo aqui para vocês, é uma opinião que eu sempre tive.
que louvores assim deveriam ficar para outro momento. E não é proibido você ouvir, eu ouço louvores assim. Mas eu acho que deveria ser colocado nas igrejas atualmente mais louvores cristocêntricos, louvores que exaltem e engrandeçam o nome de Deus. Porque afinal, o tópico desse vídeo que a gente está tratando é a grandiosidade de Deus. E como a gente muitas vezes esquece de glorificar o nome do Senhor, esquece dessa grandeza que Ele tem. Muitas vezes por essa nossa sensibilidade muito maior da atualidade, né? A gente esquece de honrar o Senhor da maneira como Ele merece. E aí nos cultos, não só nos louvores, que a gente falou dos louvores, mas também na maneira como a gente faz as nossas orações para o Senhor. Porque muitas vezes a gente pede coisas, a gente pede tantas coisas a Deus. Qual é o momento que a gente tira para agradecer? Qual é o momento que a gente tira para adorar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para realmente dizer o quão grandioso Ele é? Muitas vezes a gente vai na igreja com o intuito de pedir coisas, pedir. Qual o propósito que você tem hoje? Deus vai te abençoar, você vai sair daqui com a sua bênção na mão. Entenda, com esse texto aqui que eu li, está demonstrando que realmente o Senhor se importa com a gente, Ele faz o pobre se assentar com príncipes, Ele muda cenários, Ele é um Deus poderoso. O Senhor Jesus fez muitos milagres enquanto Ele caminhava aqui na terra. O Senhor Jesus operou maravilhas por amor, Ele amou cada uma daquelas pessoas que estavam passando por essas necessidades. Entenda, o Senhor Jesus nos ama e Ele quer fazer por nós. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que talvez isso seja um tanto perigoso, porque dá a impressão de que o Senhor é o nosso servo e que a gente vai para a igreja, vai para os cultos para ficar pedindo para Deus realizar nossos sonhos, para Deus realizar os nossos desejos, para Deus fazer milagres acontecerem na nossa vida. Lembre bem, eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que o excesso disso dá a impressão, é uma expressão que eu uso muito lá na igreja, é como se Deus fosse o nosso gênio da lâmpada, que a gente vai esfregar. Igual no filme do Aladdin, aí vai aparecer o gênio da lâmpada, você tem 3 desejos. É como se Deus fosse um gênio da lâmpada e que tudo que a gente pedisse, Ele fosse obrigado a nos dar. E não se engane, por mais que muitos de vocês não tenham esse pensamento, muita gente que congrega hoje na igreja tem esse pensamento, como se Deus fosse obrigado, eu decreto, eu determino que o Senhor vai me dar, que o Senhor vai fazer e vai acontecer. Eu já trouxe vídeos relacionados a isso aqui no canal e não se surpreenda, porque são muitas pessoas que têm esse pensamento. Muitos vão à igreja achando que Deus é um gênio da lâmpada, que vai realizar os seus desejos. O Senhor realiza. O Senhor é maravilhoso, Ele nos ama, Ele é grande, mas Ele se inclina para contemplar as nossas vidas, as nossas orações. Nossas orações são recolhidas pelo Senhor e Ele ouve cada uma delas. Mas olha, não é uma obrigação de Deus. O principal, o primordial, Ele já nos concedeu, que é a vida eterna ao lado dEle. É a vida eterna para sempre ao lado do Senhor. Esse é o nosso maior foco, esse deve ser o foco da igreja, mas muitas vezes a igreja se esquece disso. E aí vira como se fosse a igreja um centro de milagres, onde Deus tem que operar milagres. E muita gente que vai atrás só de milagres acaba ficando frustrado com Deus, com a igreja, e acaba se desviando da presença do Senhor, porque não criou raízes, porque não entendeu a essência do evangelho, de que o Senhor vai fazer se Ele quiser, e se Ele não quiser, nós não somos ninguém para questionar. Ele é Deus. O que Ele nos prometeu é o quê, gente? Vida eterna ao lado do Senhor. Ele nos prometeu nunca mais morrer, Ele nos prometeu nunca mais ter doenças, Ele nos prometeu tudo isso, mas não aqui. A nossa vida verdadeira não é aqui, é na eternidade. Ele vai fazer, se Ele quiser, vai. Ele opera milagres hoje em dia. Eu creio nos milagres do Senhor, mas eu quero trazer aqui que o Senhor não é o nosso gênio da lâmpada. E que se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, tá tudo bem, Ele continua sendo Deus. Inclusive é um belo louvor, né? Uma bela canção. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus e Ele continua nos amando, sim. Porque se Ele não fizer aquilo que você está pedindo, tá tudo bem, Ele continua te amando. Ainda que você não entenda por que Ele não fez. E quer ver um texto que vai falar exatamente sobre isso? Não tem nenhum exemplo na palavra de Deus melhor do que esse que eu vou te dar agora. Preste atenção, fica lá no livro de Jó. Quem mais a gente poderia falar a não ser Jó? Esse homem que sofreu tanto, foi massacrado tanto emocionalmente porque perdeu os filhos, quanto mentalmente, quanto fisicamente, porque tinha feridas no seu corpo. Foi, sabe, foi um homem de muito sofrimento, e ele nos deixa uma lição tremenda, e eu quero compartilhar com vocês. Jó, no capítulo 6, no verso 1 até o 4, vai dizer assim pra gente: então Jó respondeu. Olha só o que Jó vai dizer pra Deus:
Se tão somente pudessem pesar a minha aflição, ou seja, o meu sofrimento, vocês pudessem colocar na balança o meu sofrimento, e ele vai dizer isso, e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que o da areia dos mares, ou seja, é maior do que toda a imensidão de areia, ou seja, eu estou em muito sofrimento. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas, ou seja, eu sou um tanto áspero para falar sobre isso, porque realmente eu estou em sofrimento. E no verso 4 ele vai dizer, as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim. Ou seja, o sofrimento de Jó, tudo que ele estava passando, foi o Senhor quem estava permitindo. A gente já conhece a história, a gente sabe de tudo isso. Agora, por que o Senhor permitiu? Não nos cabe saber, tem muita coisa na nossa vida, se a gente olhar os patriarcas, se a gente olhar todas as histórias da Bíblia, tem muitas coisas que aqueles homens não entenderam, mas eles glorificaram ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que crê sem ver, sem saber de nada, mas ele crê e ele conhece o seu Deus, e ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem, ainda que não entenda. Aí no verso 4, continuando, as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga delas o veneno. Olha só o sofrimento desse homem. Os terrores de Deus estão posicionados contra mim. E aí eu quero te dar a resposta do Senhor para Jó. Fica lá no capítulo 38, no verso 1 até o 4. Jó ali faz vários questionamentos. Olha só, para você ter uma ideia. Do capítulo 6 até o capítulo 38, Jó faz vários questionamentos, ele tem um longo diálogo ali com o Senhor, mas eu achei essas palavras muito interessantes porque ele demonstra ali o seu sofrimento e de certa forma ele questiona o Senhor. Quantas vezes a gente também não questiona o Senhor e por coisas muito menores, muito pequenas, sabe? Muito fúteis muitas vezes. Eu digo por mim, não sei se vocês têm esse exemplo também, mas com certeza vocês vão lembrar de algum exemplo assim. Eu mesma, um dia desses, sabe, eu questionei meio que ao Senhor, falei, Senhor, por que as coisas não estão dando certo, sabe, pra mim? Tipo, quando é a minha vez, tantas pessoas aí, sabe, conseguem tudo com tanta facilidade. E eu tava falando no sentido do meu esposo, que ele ia tirar férias no mês de março. E aí tava tudo certo, a gente tinha ficado muito feliz que ele ia tirar férias, afinal faz 8 anos que ele não tirava férias. E aí a gente tava muito feliz, só que aí o que aconteceu? Às vésperas as férias dele foram canceladas no mês de março. E eu fiquei muito triste com aquilo, tanto que o Senhor até falou comigo nessa semana, que ele me daria um presente. Olha como Deus é misericordioso, mesmo a gente agindo de maneira falha com ele, né? Às vezes agindo com Deus de uma maneira meio altiva. Porque a gente falar pra Deus, questionar a Deus alguma coisa que acontece na nossa vida, isso é um pouco de altivez da nossa parte. Por isso eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, porque acontece comigo. Então, eu sei que acontece com muitos de vocês também. Muitas vezes a gente não percebe que a gente ignora a grandeza de Deus e a gente acha que o mundo gira ao nosso redor. Tem tantas outras coisas acontecendo, sabe? E a gente pega uma coisa tão pequena e quer questionar Deus por isso. Olha o caso de Jó. E aí aconteceu que o Senhor nos abençoou e agora nesse mês de maio a gente conseguiu tirar as férias e foi muito melhor, que a gente conseguiu juntar um dinheirinho a mais, conseguiu viajar. Inclusive vou trazer até vídeo aqui pro canal pra ficar guardado, que o Nicolas adora ver vídeos de viagem e tudo mais, então eu gravei pra deixar guardado pro Nicolas ficar assistindo na televisão. Mas, assuntos à parte, isso aconteceu comigo. Eu questionei a Deus por uma coisa muito menor do que Jó estava passando, sabe? E aí às vezes a gente pensa assim, mas por que Jó quis questionar? Mas às vezes a gente faz muito pior do que ele, porque ele estava em tremendo sofrimento e é justo, acho que a gente no lugar dele teria questionado muito antes, sabe? No primeiro problema a gente já ia questionar. Imagina ele tendo passado por tudo isso, o homem estava praticamente um vivo morto, sabe? Um morto-vivo, não sei, ele estava praticamente um zumbi. E aí tem um momento na vida dele que ele faz esse questionamento pro Senhor, e é natural do ser humano fazer. E aí eu vou ler para vocês a resposta do Senhor, Jó 38, no verso 1 até o 4, vai dizer assim: Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade, e disse o Senhor: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ou seja, Jó, quem é você na fila do pão que está obscurecendo o meu conselho com palavras sem nenhum conhecimento? E de fato o Senhor está muito certo, porque a gente não conhece nada, o nosso mundinho é baseado na nossa vida aqui, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas do universo. E no verso 3 ele vai dizer: Prepare-se como simples homem, vou lhe fazer perguntas e você vai me responder, você me responderá. E no verso 4 vai dizer: Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra, Jó? Responda-me, se é que você sabe tanto, já que você está me questionando, onde é que você estava quando eu lancei os alicerces na terra, Jó?
Olha a pergunta que o Senhor faz. Jó vai saber responder? Claro que não, porque Deus está mostrando o nosso tamaninho, a nossa pequenez, assim, sabe? Diante de tanto conhecimento do Senhor. E por isso eu trago para vocês esse tema. A gente não deve questionar o Senhor. E se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus também. A gente não deve fazer com que a vida cristã gire ao nosso redor, porque isso vai fazer de nós cristãos fracos, que na primeira oportunidade, primeira vez que o Senhor nos disser não, a gente vai ficar emburrado com Deus, a gente vai ficar emburrado com a igreja e vai sair da igreja, e não vai querer mais saber do Senhor, sabe? E isso é muito perigoso, pessoal, tratar o Senhor como um gênio da lâmpada, a gente vai esfregar e ele vai aparecer e vai realizar os nossos desejos, fazer cultos voltados para o homem. Aí você vai alcançar muitas pessoas dessa forma? Vai, porque as pessoas, elas estão precisando de um apoio, de um suporte, as pessoas estão emocionalmente muito frágeis e as suas igrejas vão lotar, com certeza, vai encher. Mas se a sua pregação só se baseia nisso e não fala de eternidade, não fala de vida com Deus, ela é uma pregação muito vazia, ela não tem raízes, porque aí na primeira vez que o Senhor disser não, ou não responder essa pessoa, ou não operar um milagre, o que vai acontecer é que ela vai ficar frustrada, ela não teve raízes suficientes, ela vai ficar frustrada tanto com a igreja, tanto com Deus, que é pior ainda, e ela vai abandonar os caminhos do Senhor. Então isso é muito perigoso. Eu quero ler para vocês lá no livro de Tiago, no capítulo 4, e no verso 13 até o 15. Tiago 4, do 13 até o 15, que vai nos ensinar como nós devemos nos portar diante do Senhor. Porque todas as coisas estão diante dele, ele que sabe o que é melhor para nós e qual é a sua vontade. Muitas vezes a gente age como se a gente fosse dono do nosso próprio nariz, mas eu quero dizer para você que é cristão de verdade, que segue aqui o canal e é servo do Senhor, meu Deus, a gente não é dono do nosso nariz, a gente tem um Senhor. Então é Ele que manda nos nossos passos. Muitas vezes, até no nosso dia a dia, que esse é o tema. A gente às vezes ignora a grandiosidade de Deus no nosso dia a dia. A gente acha que o mundo gira em nosso redor e a gente se esquece da grandiosidade de Deus, do poder de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Olha o que o livro de Tiago vai dizer, Tiago 4, do verso 13, a partir do 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Olha só, Tiago está dizendo sobre pessoas que fazem planos. Elas fazem os planos delas e é isso. Eu vou realizar isso, eu vou fazer aquilo outro. Mas olha o verso 14 que vai dizer. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Deus é quem sabe, vocês não sabem se vocês vão conseguir fazer todas essas coisas. Que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor, olha a grandiosidade do Senhor aqui, ó. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Sabe qual é a maior diferença dos cristãos da atualidade para os cristãos do passado? É que os cristãos da atualidade vivem por vista. Se eles veem acontecendo, aí eles acreditam. Eles acreditam no que veem. Ou seja, se eles não veem, então o Senhor os abandonou. Se não acontece da maneira como a gente quer, então o Senhor não nos ama e o Senhor não liga pra gente. O Senhor tem os seus preferidos, que para uns funciona e para outros não. Os cristãos da atualidade têm meio que esse pensamento, né? São cristãos frágeis, como eu disse pra vocês, tenho dito aí ao longo desse vídeo. E os cristãos do passado entravam dentro das covas dos leões com seus filhos, sabendo que eles seriam devorados, mas ainda assim louvavam ao nome do Senhor, porque eles sabiam que existia uma pátria maior, existia um reino para o qual eles foram chamados. Como disse Sadraque, Mesaque e Abednego, eu amo essa passagem, porque eles vão virar para o rei e eles vão falar assim, se o nosso Deus quiser nos livrar desta fornalha, ele nos livrará. Mas, contudo, nós não nos prostraremos diante da tua imagem, ó Rei. Se o nosso Deus quiser, ele nos livrará. Mas, contudo, seremos fiéis até a morte, porque se ele quiser nos levar, ele sabe de todas as coisas. Essa é a diferença, esse paralelo dos cristãos do passado e dos cristãos de agora, que são cristãos frágeis, que na primeira negativa de Deus, quando Deus não faz o que eles querem, o gênio da lâmpada deles, então eles abandonam o Senhor. Mas olha os cristãos do passado, gente. Sabe, a fé não é baseada nos milagres que Jesus faz. A fé não é baseada nessas coisas materiais e carnais. Mas a fé é baseada no reino vindouro. E os cristãos de antigamente entenderam isso.
E nós, cristãos da atualidade, que fazemos parte dessa geração tão frágil, precisamos relembrar isso, precisamos trazer isso à tona, que seja com 2 pessoas, com 3 pessoas, os que se levantarem precisam lutar, sabe, contra esses tempos difíceis onde o homem é colocado no centro. Então o mundo tem que girar ao meu redor, sabe? Eu que mando no meu nariz, e que se Deus não fizer o que eu quero, eu vou sair magoado com o Senhor. Não é assim que as coisas funcionam. E eu queria ler para vocês o último exemplo aqui, que não poderia ser diferente, do próprio Senhor Jesus. A gente falou de alguns exemplos da palavra, mas eu quero fechar esse vídeo com chave de ouro. Mateus 26, verso 39. Esse daqui fecha com chave de ouro todas as coisas que a gente falou aqui, nesse vídeo de reflexão para vocês. Vai dizer assim o texto da palavra de Deus. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Olha a oração de Jesus. Não é eu decreto, eu declaro. Não é eu tô orando e vai acontecer, não. Jesus, o próprio Filho legítimo de Deus, legítimo Filho de Deus, orou assim ao Pai: se possível, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Esse é o verdadeiro evangelho que os cristãos do passado também seguiam. Mesmo muitos sem conhecer a Jesus, conheciam só pelas sombras, creram no Evangelho, e esse Jesus se manifestou em carne e deu o exemplo para nós. E olha o que ele está dizendo: se possível, afaste de mim esse cálice. Que cálice era esse? A cruz, o sofrimento, carregar o pecado de toda a humanidade, de todos os povos, em cima de si. Sofrer, sabia que ele ia sofrer muito, que ele iria ser humilhado. Mas ele não ora ao Senhor falando: eu declaro, eu decreto que eu não vou mais passar por isso, eu vou voltar para a eternidade e acabou. Eu não quero mais passar por isso porque eu sei que eu vou sofrer e tudo mais. Não. Assim como os cristãos primitivos e muitos cristãos hoje também, em outros países que são muito perseguidos, eles sabem que a nossa vida é uma semente, o nosso corpo é uma semente. Tem um louvor que eu gosto muito que fala sobre isso. Eu sei que o nosso corpo é uma semente, os mortos ressuscitarão, e é aqui que está a nossa esperança, na ressurreição dos nossos corpos. Então a gente sabe que se a gente precisa entender, porque é algo difícil para os cristãos, principalmente aqui do Brasil, que são cristãos de boa, que não passam por perseguições, por aflições físicas, pelo menos a grande maioria não passa. A gente precisa entender que passar por sofrimento é algo que todos os cristãos do passado, a maioria passou, e eles entendiam isso como algo natural. Então, não é pra gente se desesperar quando acontece algo negativo, algo ruim. Não, porque a gente sabe que nosso corpo é uma semente. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. E olha o exemplo que Jesus nos dá. Sabendo que ia passar por tudo isso, ele fala: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então essa deve ser a nossa oração, não nos esquecendo da grandiosidade do Senhor, nos ensoberbecendo, achando que o mundo gira ao nosso redor, em torno de nós, mas sabendo que o Senhor, Ele é grande, Ele é poderoso, e Ele reina, e Ele sabe de todas as coisas, e todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se nós amamos ao Senhor, ainda que a gente não entenda, seja como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para a fornalha, o Senhor livrou. Mas lembre-se, se Ele quiser livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, aqueles meninos, adolescentes ainda, estavam dispostos a dar a sua vida por causa do Senhor Jesus, por causa do Evangelho da Palavra de Deus. E qual tem sido o nosso posicionamento hoje como cristãos da atualidade? Será que a gente tem esse mesmo posicionamento? Na minha visão, nós não temos, mas eu sei que o Senhor pode mudar essa realidade, até porque tempos difíceis estão chegando, gente. Olha só o que a Palavra de Deus disse, profetizou há muito tempo atrás, começou já a acontecer há muito tempo, né? A gente já vê os sinais, mas está se intensificando. As guerras, os rumores de guerras, as nações se levantando contra nações, os reinos contra reinos. Eu vou trazer um vídeo sobre isso, pra gente conversar um pouco sobre a situação desse momento, que está acontecendo no mundo nesse momento. Mas já está acontecendo, pessoal. Então a gente vai precisar ser cristão forte, não é cristão frágil, como a gente tem visto hoje em dia, não. E eu sei que o Senhor vai trazer a mudança, eu sei, mesmo que comece com umzinho.
Se é só você que tem esse pensamento, se levante, comece a falar sobre o que é certo, sobre que o Senhor quer crentes fortes, cristãos fortes, mesmo que a gente passe por sofrimento. Somos daqueles que prosseguem, não daqueles que retrocedem, daqueles que vivem por fé e não por vista. Ah, porque dependendo do cenário atual da minha vida eu vou adorar a Deus. Não, não é assim. Adora o Senhor em qualquer circunstância, seja Ele fazendo o que você quer, seja Ele não fazendo o que você quer, porque o Senhor é soberano, que é o tema desse vídeo. O Senhor é soberano e Ele conhece, sabe todas as coisas. Quem somos nós para obscurecer o conhecimento do Senhor, como o Senhor responde para Jó, né? Quem é esse que veio obscurecer o conhecimento, o meu conhecimento? Quem é esse que veio me indagar alguma coisa? Onde é que você estava quando eu fundei os alicerces da terra? Responde-me, se é que você sabe tanto. Essa é a resposta que o Senhor dá para nós. Então, precisamos entender que nós somos pequenininhos. Ainda que Ele se incline para contemplar o que acontece na terra com homens mortais como nós, pó, sabe, totalmente minúsculos diante da grandiosidade de Deus, porque Ele se importa conosco, sim, mas a nossa vida não deve girar em torno das coisas que o Senhor pode fazer por nós, mas sim por aquilo que o Senhor é, simplesmente pelo poder, pela majestade, pela bondade e misericórdia que Ele tem conosco. Estarmos vivos já é um ato de misericórdia do Senhor, e Ele ter nos chamado para essa grande salvação que Ele opera na nossa vida, para a vida eterna, já é um grande ato de misericórdia do Senhor, gente. Então, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha edificado a vida de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!